A procura por uma casa nova é um momento muito importante e emocionante na nossa vida. E a gente precisa ter certeza antes de escolher o lugar perfeito para morar. Nesse vídeo, eu vou te contar 6 pontos muito importantes que você deveria levar em conta quando estiver procurando uma casa nova. Meu nome é Raina Badif, eu sou arquiteta especialista em energia dos ambientes. Seja muito bem-vindo ao canal. A nossa casa é um reflexo do nosso mundo interior e vice-versa. Encontrar um lugar perfeito será o nosso porto seguro, que servirá como pano de fundo para os nossos melhores momentos em família, sendo o principal cenário da nossa história. Muitas vezes, quando começamos a busca por uma casa nova, ficamos muito focados em pontos como valores e localização, ser perto do trabalho, por exemplo. E é claro que isso é importante. Mas hoje eu quero trazer para vocês 6 pontos essenciais na escolha de uma casa e que normalmente não estão na lista de prioridades, não são muito falados por aí. Bom, o primeiro deles é a planta. Hoje em dia a gente vê muita casa com as plantas irregulares, que leva a paredes tortas e cantos sem uso. Plantas irregulares ou desiguais, elas desequilibram a energia da casa. Segundo o Feng Shui, esses espaços vazios em casas são como pontos sem energia, sabe? Vazios energéticos, que acabam por drenar toda a energia daquele ambiente. O ideal é que a casa tenha uma planta regular, coerente, onde você vai aproveitar cada canto daquele ambiente. Se você traçar um retângulo ou um quadrado em cima da planta da casa, o ideal é que a planta fique o mais próximo possível desse traçado. O mesmo vale para o lote onde a casa está inserida. Lotes quadrados ou retangulares são sempre a melhor opção. Procure ficar longe de terrenos irregulares, principalmente os em formato de triângulo, tá? Já que o formato desse terreno ele vai desequilibrar toda a energia daquele ambiente. Entretanto, terrenos com formato de losango podem ser interessantes, desde que a parte mais extensa do losango esteja no fundo do terreno, porque isso cria o que o Feng Shui chama de saco de dinheiro. E vocês podem perceber, pelo próprio nome, que essa característica pode trazer muita prosperidade. Os terrenos com grandes aclives ou declives também interferem nessa energia, principalmente se a casa estiver abaixo do nível da rua. Não é legal. Se a gente estiver falando de um apartamento, é importante deixar claro que as varandas, elas já são naturalmente espaços considerados vazios, sem energia. Então, uma varanda irregular, seja ela redonda ou triangular, não vai interferir tanto assim na energia da casa. Isso, claro, desde que essa varanda seja aberta, né? Se a varanda tiver sido fechada, como é muito habitual hoje em dia, aí sim ela passa a integrar, a incorporar o campo de energia daquela casa. Então é isso, procurem estudar as plantas. Eu sei que muitas pessoas podem ter dificuldade de entender a planta de um imóvel, e se for esse o seu caso, tente observar quando você estiver visitando imóveis, tá? Se os ambientes daquela casa são regulares, se existem cantos escondidos, se as paredes são tortas, se os cantos têm os cantos escondidos sem uso, isso vai fazer toda a diferença no equilíbrio energético do seu lar. Ponto número 2 é localização. Eu sei que vocês devem estar pensando que localização já... O que localização está fazendo nessa lista, né? Já que é um ponto básico que todo mundo leva em consideração, em conta quando está à procura de uma casa. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é um ponto de vista um pouco diferente. Existem lugares que têm um campo de energia muito pesado. Por isso, não é bom morar perto desses lugares. Eu estou falando de cemitérios, hospitais, ruas cheias de bares e casas noturnas. Esses lugares costumam estar repletos de energias densas e de obsessores. Então, essa energia ela pode acabar interferindo na energia da sua casa também. Redes de alta tensão e fábricas também podem interferir nessa energia. Procure observar como são os terrenos em volta e as casas dos vizinhos. Olhe se elas estão bem cuidadas, como que é o jardim, se as casas parecem ter cor, ter vida, sabe? Um bom termômetro para observar se aquela vizinhança tem uma boa energia são os jardins. Veja se os jardins são bem cuidados, se as plantas florescem, se há vida naquele ambiente. Podem existir casas que, mesmo perto de algum desses lugares com energia mais densa, conseguem manter o seu campo de energia sem interferência, tá?
você vai conseguir ver, observar isso através dos vizinhos e dos jardins. E nada de morar perto do cemitério, ruas muito confusas e barulhentas, a gente procurar um lugar mais tranquilo e silencioso. Sempre observe o entorno para ver como é que está a vida ali. O terceiro ponto é a exposição solar. Perceba se a maioria dos ambientes de permanência daquela casa estão viradas a norte ou a sul. Isso vai depender de onde você mora, claro. No Brasil, por exemplo, o ideal é que a casa esteja virada a sul. Como é um país com clima muito quente e bastante sol o ano todo, ter os ambientes de permanência virados para o sul vai fazer com que a casa se torne mais fresca. Uma excelente opção é ter os quartos virados a oeste para pegar o sol da manhã. E se os quartos estiverem virados para o leste ou para o norte, a casa vai pegar muito sol durante todo o dia, principalmente o sol da tarde, que é mais forte, que é mais quente. E aí você já consegue imaginar, né, como que vai esquentar muito aquela casa e você vai precisar criar alternativas para refrescar a casa, provavelmente com ar-condicionado e um gasto de energia muito elevado. Então, já se você estiver no hemisfério norte, que é o meu caso aqui em Portugal, a lógica é exatamente o inverso. Mas nesse caso é ainda mais importante. O ideal é que a casa tenha a maior parte dos seus ambientes de convivência viradas a sul, já que o inverno aqui é bastante frio e as casas viradas para o norte acabam passando meses sem sol, o que pode resultar em umidade, mofo e diversos outros problemas. Acredite, ter atenção à exposição solar vai fazer toda a diferença na sua qualidade de vida. O quarto ponto é a circulação de ar. Olhe as janelas, perceba se elas se abrem completamente, se estão em funcionamento, se elas são amplas, se o ar consegue entrar e circular dentro daquela casa. Para entender isso melhor, eu quero falar com vocês um pouco sobre o Chi, ou prana. O Chi é a força que permeia todo o espaço ao nosso redor. Ele está em todos os lugares e se move de maneira similar à circulação de ar. O seu fluxo é conduzido e moldado a partir do caminho que ele percorre dentro da sua casa. Eu já falei sobre isso mais detalhadamente em um outro vídeo aqui do canal, um vídeo sobre fluxo de energia. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui. Aqui, ok. É importante se preocupar com a ventilação natural dos seus ambientes. Quanto maior for a qualidade, maior a intensidade do Chi e da energia vital naquele ambiente. Sabe aquelas janelas que abrem de baixo para cima, assim, as janelas com basculante? Então, a gente vê muito em escritório e em hotel, mas existem alguns apartamentos com essas janelas também. Esse tipo de janela não deixa o Chi entrar e circular livremente pelo espaço. É bom evitar, tá? Procure casas com janelas amplas, que abram completamente. Tá? É muito importante também que as janelas e portas, ou se for uma varanda, né, abram com facilidade. Nada de portas e janelas emperradas, quebradas ou difíceis de abrir. Bom, o quinto ponto é a luminosidade. Eu sei que eu já falei sobre a exposição solar nesse vídeo, mas a luminosidade ela é diferente da exposição solar. Existem casas que, mesmo com a exposição solar correta, não têm abertura suficiente. Então, elas são escuras. Parece que a luz não entra, sabe? Um bom teste para luminosidade é você perceber se, mesmo durante o dia, em um dia de sol, você precisa acender as luzes dentro de casa. Aí você melhor procurar outro lugar. Você tem que poder ficar com as luzes apagadas dentro de casa durante o dia. E mesmo assim, receber luminosidade suficiente. Se você for fazer visita, né, aos imóveis, a casa, em um dia nublado, deixe para fazer uma segunda visita quando tiver sol, para então você decidir. Uma casa com luminosidade adequada, ela vai impactar diretamente no seu humor e na energia daquele ambiente. Bom, e o sexto ponto é a história da casa. Por último, e para mim é o ponto mais importante, é você sempre perguntar sobre a história daquela casa. Eu sempre faço essas perguntas quando eu vou visitar uma casa, não que eu visite casa todos os dias, né, gente? Mas enfim. Quem foram as pessoas que moraram ali? Por que elas se mudaram? Essa família se mudou porque prosperou? Ou eles tiveram que se mudar porque aconteceu algo grave e eles precisaram sair dali? Entender a história dos antigos moradores e daquela casa é entender os padrões energéticos daquele ambiente. As paredes, elas têm memória.
E as casas, elas têm um padrão energético, e casas com padrão energético muito baixo, onde aconteceram muitas brigas, ou que as pessoas tiveram grandes perdas financeiras, elas podem interferir negativamente na sua vida. Então, elas podem alterar o padrão energético da sua família também. Então, sempre pergunte, procure saber a história da casa que você gostou, a história das pessoas que viveram ali, e veja se o padrão energético daquela casa combina com o seu padrão energético e com o que você quer para sua vida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, que tem muita coisa legal vindo por aí. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.